Olá, um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 25. Um ótimo dia para todo mundo. Estamos no ar com mais um Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo, nesta sexta-feira, com muitos assuntos, como você já conhece, você já sabe. Nas sextas-feiras nós estamos sempre trazendo os temas para colocar em discussão, principalmente os assuntos da segurança pública, com os nossos especialistas. E no programa de hoje nós temos o prazer de conversar também com o delegado federal Políbio Rocha. Vai trazer muitos assuntos, principalmente essas ações que a Polícia Federal está realizando, o trabalho não só educativo, mas também o trabalho ostensivo para poder cumprir a lei e fazer a sociedade ficar bem mais protegida. Tem ao meu lado o Geraldo Magela, ele que é historiador e consultor e que tem um profundo olhar social, vai trazer a sua análise também no programa de hoje, né? Vamos trazer assuntos relacionados a crimes virtuais, a tráfico de armas, tráfico de drogas, operações da Polícia Federal. São muitos assuntos que nós vamos colocar em evidência a partir de agora. Para você que acompanha a TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo, está no ar mais um programa Segurança em Foco. Vamos lá começar o programa. Quero cumprimentar todos os internautas que nos acompanham pelo portal Gazeta Web e também pelas redes sociais, pelo Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube da TV Mar Canal 25. Daqui a pouco também já tem toda a movimentação dos bastidores para que você possa acompanhar a nossa programação e entender um pouco também, né, do outro lado das câmeras, como funciona o processo com o trabalho realizado pelo Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25. Doutor Políbio Rocha, muito obrigado pela presença. O senhor que é delegado federal, gostaria que trouxesse suas considerações iniciais para que a gente possa começar essa entrevista. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, né? A oportunidade ímpar, né, de estar aqui com os colegas, o professor Geraldo, que é companheiro já de muitos anos, né, no Conselho de Direitos Humanos, militamos lá um tempo. Para mim é um grande prazer e estou aqui à disposição dos amigos para quaisquer dúvidas e aprender um pouco também. Com certeza vai ser uma oportunidade importante. Magela, fica à vontade. Um grande abraço, meu amigo, para você. Fica à vontade também para poder colocar alguma coisa para o doutor Políbio a partir de agora. Primeiro quero dizer da satisfação de nos reencontrarmos aqui no programa. Nós já fomos conselheiros do Conselho Estadual de Direitos Humanos, alguns anos atrás. Mas o que me ocorre no momento é saber a opinião do doutor Políbio a respeito da questão do que se discute muito nas fronteiras do Brasil, do tráfico de armas, sobretudo a situação que está vivendo o Rio de Janeiro, pela dimensão do que tomou no Rio de Janeiro, mas isso no Brasil inteiro, né? A circulação de armas, não falo nem das armas fabricadas no Brasil, porque são armas curtas, mas as armas longas e que são armas de guerra, tipo os fuzis AR-15, a Kalashnikov e todos esses outros fuzis que são crimes, são armas que entram pelas fronteiras, não são produzidas no Brasil, mas que são utilizadas largamente pelas organizações criminosas nos estados e nas cidades, sobretudo no Rio de Janeiro. Mas não é uma coisa só do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o mais agravante. Perfeito. Nós, nos últimos anos, a Polícia Federal é quem tem a responsabilidade de fazer o policiamento na área de fronteira, né? O Exército cuida da soberania nacional, né? Mas a parte de polícia judiciária na área de fronteira é da Polícia Federal. O que acontece? Nos últimos anos, nos últimos 6, 8 anos, a Polícia Federal vem sofrendo muito com contingência de orçamento, né? Vários anos seguidos, com diminuição de orçamento, restrição de empenho. E, nos últimos anos, mais ainda, com as propostas, né? As ideias iniciais de uma proposta de reforma da Previdência fez com que, por exemplo, somente aqui no estado de Alagoas, cerca de 15% do efetivo já fosse para a inatividade remunerada, ou seja, se aposentasse, sim, porque tinha já tempo de serviço, mas estava no abono permanência. Então, com essa iminência da perda de direitos na aposentadoria, né? Como a paridade, como a integralidade e como a perda do próprio abono, existe uma emenda constitucional nesse sentido, o estado de Alagoas e todos os estados do Brasil têm sofrido, existe um estudo já que se imagina que aproximadamente
20% do efetivo até o junho de 2018 vá para a inatividade. E já não era o ideal, né? Exatamente, não. O efetivo é muito pequeno para o tamanho das atribuições da Polícia Federal. Só para você ter uma ideia, o que a Polícia Federal faz no Brasil, nos Estados Unidos são 11 agências. FBI, CIA, DEA, Customs Office, que é a parte de aduana, né? A patrulha de marítima, né? Eu esqueci o nome agora. E outros tantos. Né? A ATF, que trabalha com armas de fogo, quer dizer, é um grande número de atribuições, né? Um efetivo reduzido, né? E uma interação, que a gente pode dizer assim, mas nada provocado, mas a Polícia Federal, de uns anos para cá, entendeu que o combate à corrupção ele tem que ser uma prioridade no Brasil. Né? Isso é uma diretriz da Polícia Federal. Né? Tanto quanto foi, nos anos 80, o combate às drogas, né? Naquela época, né? do surgimento da guerra das drogas, copiando um modelo americano, né? Criado pelo Nixon lá nos anos 70. Mas a Polícia Federal, dos anos 2000 para cá, entendeu que a grande vocação nossa é, como uma polícia de expertise, uma polícia republicana, é buscar tentar estancar essa sangria da corrupção. Né? O crime de corrupção é um crime hediondo, pelo menos deveria ser. Né? É de uma hediondez absurda, porque é o dinheiro que chegaria para o posto de saúde para comprar o remédio para aquela pessoa, né? O dinheiro da merenda, e nós temos inúmeros casos aqui em Alagoas, né? De várias operações que fizemos, de combate a desvio de verba pública de dinheiro de merenda. Né? Houve gestores aí já, inclusive condenados criminalmente, por comprarem uísque e ração de cachorro com verba de merenda. Né? Então, de uns tempos para cá, nós entendemos essa vocação, e em Alagoas especialmente, né? Alagoas especialmente, existe em todos os estados, mas aqui em Alagoas, a Delegacia de Combate à Corrupção é uma das mais bem aparelhadas, né? Tanto com aparelhamento humano, quanto de equipamento, de treinamento. São servidores realmente especializados na avaliação. Trabalhamos junto com a CGU, que é uma parceria importantíssima. Então, nós estamos buscando essas alternativas. Mas, considerando o que tem acontecido, ano que vem já temos uma restrição orçamentária de 40% para a Polícia Federal. Ou seja, o dinheiro do ano vai durar até junho. De cada 10, R$4 é contingenciado. R$4 de contingência no orçamento do ano que vem. O cenário já começa a ficar bem mais preocupante, né, Magela? Diante de uma limitação como essa que se impõe para um órgão tão importante que é a Polícia Federal, principal, né, como já foi colocado pelo Dr. Políbio aqui no início da entrevista. Mas essas ações, por exemplo, do combate à corrupção, tanto a corrupção na área institucional, prefeituras, de governo, próprios órgãos do governo federal, estadual e municipal, mas do ponto de vista das fronteiras mesmo, no tráfico, nessa conexão internacional, que cada vez mais o tráfico de drogas e o tráfico de armas e a lavagem de dinheiro se unem em torno de um domínio de áreas em boa parte do mundo, como boa parte do México, já tem áreas que o narcotráfico ou o narcopoder exerce uma ação que está além do Estado. Né? Então, complementando, considerando essa restrição orçamentária, alguma área vai ter que ser penalizada. Né? Nós tivemos, durante acho que 4 ou 5 anos, uma operação permanente, chamada de Operação Sentinela, que tinha justamente essa atribuição. Eram policiais deslocados de todos os estados do Brasil para os estados que fazem fronteira com Bolívia, com Paraguai, sim, com o Peru e Venezuela e tudo mais. Com a restrição orçamentária, essa operação foi desmontada. Né? E essa operação é interessantíssima, porque esses estados geralmente têm um batalhão de fronteira, ou um grupamento chamado de GEFRON, ou batalhão. E esse trabalho da Polícia Federal era justamente com esses membros do batalhão de fronteira das polícias estaduais. Né? Mas é aquela história, não se faz polícia sem dinheiro, não se faz polícia sem orçamento. Então, quando você desloca o servidor para lá, você tem que deslocar uma estrutura física, né? Pagamento de diárias do servidor, né?
passagens aéreas, quer dizer, tudo isso é investimento, né? Tudo isso é custo, né? Na realidade, custo operacional, não investimento. Eu entendo como investimento, né? Você colocar uma equipe policial com expertise na região de fronteira, você vai impedir a entrada de armas, a entrada de drogas. Né? A entrada de criminosos, né? De todos os nessa região de fronteira trabalhavam juntos a PRF, o GEFRON, né? o Batalhão de Fronteira dos Estados, e a Polícia Federal e a Receita Federal. Os 4 juntos, ou seja, cada um com suas dificuldades, né? A PRF também vive um momento difícil, né? Assim, o número de efetivo também por conta desses início dessa discussão da reforma da Previdência. Estão querendo que o policial se aposente com 65 anos. Isso, né? O mínimo lógico, né? Você tem que chegar e tentar convencer o pessoal do Ministério. Diz, meu querido, o policial ele tem uma vida útil, né? Que é menor do que a dos outros trabalhadores, não tenha dúvida. Você tem uma exigência física e mental estresse tremendo. Muito maior. Com certeza. Muito maior. Com então certeza. Você não pode ser tratado como ou qualquer servidor público que chega, senta no sua Dá o seu cadeira, horáriozinho e vai faz o pra seu casa. trabalho e vai para casa. Né? O policial tem uma jornada diferenciada, até pela própria legislação. O policial ele não sai da polícia e deixa de ser policial. Né? O Código de Processo Penal determina, né, que o policial deve prender quem quer que esteja em flagrante. Qualquer um do povo pode e o policial deve. Ora, se ele deve, mesmo fora de serviço, ele continua policial. Então, essa jornada, né? E fora as limitações, né? Hoje, com esse recrudescimento da violência, né? Esses homicídios de policiais no Rio de Janeiro, por exemplo, quase 110 policiais militares mortos no Rio de Janeiro, muitos, inclusive, no horário de folga. E o impacto que dá psicológico na tropa, seja na Polícia Federal, seja na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Bombeiro. Você vai analisar um impacto o muito número forte. de afastamentos, um programa de saúde no trabalho que a Polícia Federal vem fazendo nos últimos anos, né? Identificar essas áreas, você vê que o índice de afastamentos por motivos psiquiátricos na polícia, ele é maior do que em qualquer outro órgão, em qualquer outra situação. Por quê? Porque é realmente uma atividade estressante, né? Mesmo que não seja uma polícia ostensiva. Eu imagino uma polícia militar, por exemplo, né? Que está no topo do estresse, assim, porque faz um trabalho ostensivo, né? Mais ramificada, né? Com maior número de servidores. Então, sem dinheiro não se faz polícia, né? Sem dinheiro não se consegue efetivamente atender às demandas, né? E essa é uma demanda premente, professor Magela. Essa entrada de material pela fronteira, ela é notoriamente algo absurdo. E a gente sabe que isso existe, né? Mas a gente viu aí recentemente, uns 2 meses atrás, o carregamento de fuzis que estava chegando pelo aeroporto. Com certeza. Caminhões do Exército, muitas vezes sendo usados também, né? Como já foi. Pelo aeroporto. Quer dizer, esses contêineres que chegam no Porto de Santos, Deus sabe o que tem, porque a Receita não tem condições de verificar tudo. Né? Então, teve um caso, não sei se foi aqui no Brasil, não estou lembrado, não sei o que o pessoal estava trazendo gente dentro do contêiner. Pessoas estavam enviando tráfico droga, de seres humanos. No Espírito Santo estavam enviando droga em pedras imensas, monumentais, furavam a pedra e colocavam a cocaína. Né? E transportando pelo porto de como dizer Tubarão. Que um valor desse, que uma retenção de recursos, como está sendo colocado aqui pelo delegado político, agora, não traz um impacto. Quando faz a opção, você não ter esse trabalho na fronteira, em detrimento de outras áreas, essa da fronteira, se maior parte não só da droga, mas das drogas, ou de uma droga específica, mas de várias, e dos armamentos produzidos fora, via Paraguai, via Bolívia, ou seja, por onde for, em detrimento de outras ações que podem ser sacrificadas pela contingência de orçamento, manter esse trabalho na fronteira, já que um estado como o Rio de Janeiro, por exemplo, vive, só falta ser decretado um estado de guerra, porque o Rio de Janeiro vive a cidade está conflagrada. Né? Você tem áreas que a polícia entra para dizer que entra, mas não cumpre o papel de polícia mesmo, do Estado como proteção da sociedade. Essas inversões
não seriam, do ponto de vista até da ação concreta, do que está se passando na sociedade brasileira, mais prejudicial do que outras ações de combate, mesmo que seja a corrupção, mas muito localizada no aparelho de Estado? Eu acho que, assim, eu não falaria em opções. Eu acredito o seguinte: a Polícia Federal, pelo artigo 144 da Constituição, é uma polícia judiciária, né? Ou seja, o trabalho ostensivo da Polícia Federal, muitos dizem até que a Polícia Federal já é uma polícia desse completo, que tem a parte do trabalho ostensivo, mas tem a parte judiciária. Na realidade, esse trabalho ostensivo é uma outra faceta que é feita pela Polícia Federal, no caso desse policiamento da área de fronteiras, e também quando a Polícia Federal atua como Polícia Judiciária Eleitoral, né? A Polícia Federal é a Polícia Judiciária Eleitoral, nas eleições. Nos interiores vocês veem, geralmente, né, as viaturas da polícia, todo mundo uniformizado, ostensivo e tudo mais. Então, o que efetivamente acontece é o seguinte: a demanda existe e a demanda ela é plurima. Você tem diversas situações para fazer, né? O que acontece? Existe uma demanda premente, inclusive da própria CGU, do próprio Tribunal de Contas da União, que encaminham para a gente, o próprio COAF, né, o Ministério da Fazenda, informações dizendo: olha, essa situação aqui provavelmente é lavagem de dinheiro. Decorrente, aí a CGU chega, ó, decorrente desse convênio aqui, foi repassado 40 milhões, né, para merendas em determinado município. E essa informação chega para a Polícia Federal, nós não vamos processá-la, né? Então, eu não falo em escolha, eu falo do cobertor, que é desse tamanho, e a gente tem que ir puxando, puxa para a cabeça, os pés ficam descobertos. Cobre os pés, fica com a cabeça descoberta. E a gente vai, infelizmente, fazendo o que se pode fazer, né? Nós temos até, como um pleito da Associação dos Delegados de Polícia Federal, da qual sou diretor regional aqui em Alagoas, o nosso projeto com a Polícia Federal de desvinculação do Ministério da Justiça. Ou seja, a polícia teria um orçamento definido, assim como o Ministério Público tem, assim como a Defensoria Pública tem, né, para ficar de forma autônoma orçamentária e administrativamente, para não sofrer essas contingências de orçamento, porque nós entramos no orçamento do Poder Executivo, né? Então, obviamente, é muito mais lesivo, né? Então, nós temos uma PEC tramitando, né, para tentar convencer. Eu acho muito difícil, mas nós estamos tentando convencer, né? Semanalmente, nós estamos em Brasília, conversando com os deputados, senadores. Olha, essa autonomia da polícia, ela é importante. Por quê? Porque, primeiro, retira a polícia da chamada esfera protetora e, às vezes, não tão protetora do Ministério da Justiça. Ele sai. Você transforma a polícia numa polícia mais republicana. Entendeu? Primeiro, porque você vai votar para eleger o diretor-geral, assim como o Ministério Público faz, muito embora nomeado pelo presidente da República, mas você apresenta uma lista tríplice, né? Assim, ó, esses 3 nomes foram os nomes escolhidos pela categoria, né, para serem o diretor-geral da polícia. E eles têm esses projetos que você pode implementar. Olha, nosso projeto é o seguinte: como gestor, eu vou implementar novamente a Operação Sentinela. Vamos povoar novamente a região de fronteira. O outro diretor pode não achar isso uma prioridade. Pode dizer: não, minha prioridade é o combate à corrupção. O outro não. Minha prioridade é o combate ao narcotráfico, né? Então, essa PEC tem essa finalidade de tentar... E outra coisa, evitar influências políticas, né, negativas. Eu me lembro, na época do finalzinho do governo Dilma, né, o ministro José Eduardo Cardoso ia para a televisão, você percebia nele o constrangimento, porque ele tinha uma vinculação natural com o Partido dos Trabalhadores, né? Mas era ministro da Justiça e a Polícia Federal desenvolvendo a Operação Lava Jato, que investigava a corrupção no governo. Sim. E aí ele dizia isso textualmente, o ministro Eduardo. Olha, se a polícia trabalha, eu recebo reclamação. Se por acaso não acontecer qualquer situação, eu vou ser responsabilizado, né? Ele ficava naquela faca de 2 gumes. Realmente... Ele disse: olha, eu fico de mãos atadas, porque a polícia é uma polícia republicana, tem uma atribuição constitucional, né? Mas, querendo ou não, para evitar esses
né, Saia problemas e essas saias justas, né, a autonomia da Polícia Federal e, consequentemente, as autonomias das polícias civis, né, elegendo o seu delegado-geral e com essa estrutura, e principalmente, o mais importante, Major e Viderlan, um orçamento já definido como se fosse uma espécie de duodécimo, né, aqui nos estados. Né? Ninguém mexe. O orçamento do Ministério Público, ninguém mexe. Né? O governo do estado não pode chegar em junho e dizer, Ministério Público, 30% a menos aí vocês vão ter que gastar. Não, isso não é possível fazer. Né? Com a polícia, isso nos últimos 8 anos tem sido recorrente. Muitas vezes a limitação não é de orçamento, é de empenho. Você tem uma limitação de empenho. Você tem um orçamento lá, mas você só pode empenhar 60%. Então, se você tem 100 mil reais de orçamento, você só pode empenhar 60. E os custos, né? De 40 mil. Doutor Políbio, a respeito de duas coisas que eu acho também muito importantes por tomar conhecimento, que você acabou se transformando também em uma referência aqui em Alagoas no combate à pedofilia. E linkando com esse processo que já foi colocado com crimes, principalmente tráfico de drogas e tráfico de armas aqui no Brasil, como é que está esse cenário para você aqui em Alagoas, mais precisamente? Ainda há muitos registros de casos de crimes cibernéticos também, e principalmente casos de pedofilia aqui no nosso estado. Como é que tem sido tratado isso? Eu fui por, acho que, 7 anos, né? Eu fiquei à frente dessa delegacia, que trabalha também com crimes eleitorais, né? É chamada DELINST, Delegacia de Segurança Institucional. Ela faz os crimes eleitorais, investiga os crimes eleitorais e os crimes de pornografia infantil na internet e os crimes de ódio, né? Nós iniciamos aqui, junto com outros colegas no Brasil, da própria Divisão de Direitos Humanos da Polícia Federal, porque isso tudo está vinculado à Divisão de Direitos Humanos. Alagoas teve participação em diversas operações nacionais, né? Sim, isso é um dado negativo. Né? Um dado negativo. Ou seja, existem pessoas que, infelizmente, entendem que baixar um vídeo de uma criança nua ou mantendo relações sexuais ou até mesmo simulação de relação sexual é algo que diverte, é algo... Quer dizer, isso é algo... Sim, a gente tem feito um trabalho, e fizemos, né, e os colegas que me sucederam também têm feito, um trabalho de conscientização, né, nas escolas públicas, estivemos em escolas particulares também, porque, infelizmente, muitos... Sim, é claro que você tem uma produção comercial desses vídeos, né? No leste da Europa, infelizmente na Rússia, né? Aqui no Brasil mesmo, né? Esses vídeos eles têm um valor comercial, né? Mas aqui em Alagoas, o que é que detectamos? Muitos usuários achavam isso normal, entendeu? E outra coisa, muitos adolescentes é que produziam os vídeos. Já tivemos vários casos, fomos em escolas conversar sobre isso. Quer dizer, essa relação, né, que mudou, né? Essa relação da sexualidade vem mudando, lógico, mas isso, o direito está aí para regrar, né? Os fatos sociais. Né? Quer dizer, você não pode fazer um vídeo de sua namoradinha pelada e colocar no WhatsApp, como, né, infelizmente vem acontecendo, e causar um prejuízo, inclusive até caso de suicídio. Com certeza. Né? No Piauí, eu acho, mais ou menos uns 2 anos, né? Uma menina também teve umas fotos que ela fez, mandou para o namorado, umas fotos íntimas, e o camarada, a foto vazou, não sei por algum, hackeou, ou ele mesmo mandou, não sei, não tenho detalhes do inquérito. A menina, quando viu, disse, pronto, morri. Não me recupero mais. A nossa comunidade já é de um machismo, né, extraordinário. Com uma situação dessa, né, a menina percebe assim, ela entende que não há qualquer possibilidade de recuperação. Não, vou matar. Então, esse cuidado, assim, fizemos várias palestras, conversamos. E do ponto de vista de persecução, nós temos algumas condenações aqui em Alagoas, né, de casos, alguns foram alvos de operações nacionais e internacionais, né? Existe uma rede hoje de proteção internacional com base em um programa que foi, inclusive, desenvolvido por um empresário americano. Ele desenvolveu o programa e entregou para a polícia. Entregou para o FBI, entregou para a Polícia Federal, disse, olha, já que eu mandei, eu paguei esse software, eu fiz,
mas é de vocês. Não quero nada com isso. Eu só quero que vocês usem e trabalhem com esse software, um software moderníssimo que investiga redes tanto na Deep Web, né? Porque agora ninguém faz mais isso. Antigamente fazia isso no Orkut, no finado Orkut, né? Colocavam fotos peladas. Ninguém nem fala mais disso. Né? O Facebook também, né? No começo do Facebook lá, 2009, 2010. Depois, o que acontece? Né? A polícia está sempre, né? Sim. Atrás da criminalidade. A criminalidade desenvolve mecanismos de tentar escamotear. Hoje eles tentam usar Deep Web, né? Que é uma rede que fica, segundo as pessoas acreditam, fora dos radares de investigação, né? Deep Web e Dark Web também. Então, que são redes utilizadas, inclusive, por terroristas internacionais. Né? Esses grupos de terrorismo internacional, para a comunicação, eles usam a Deep Web e a Dark Web. Né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Né? Assim, a Constituição Federal fala em proteção integral da criança ou do adolescente. Né? A gente não pode, em nenhum momento a gente pode pensar de outra forma que não seja no sentido de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Né? E ser alvo hoje de um vídeo, de uma investigação de pornografia infantil, eu confesso a vocês que eu fiquei 7 anos nessa delegacia, mas se me convidarem novamente eu não retorno não, porque é algo, você fica... Chocante, né? É muito chocante. Você vê cenas chocantes, você vê crianças, bebês sendo violentados, entendeu? E você divulgar uma imagem dessa é algo terrível, né? É abominável, né? Sem dúvida. Magela, por favor. A crise econômica, a crise geral que o Brasil está vivendo, tem também impactado na questão da segurança pública, né? Que vive uma crise, agora eu acho que é uma crise bem mais aguda do que há alguns anos atrás. De um modo geral, qual é a sua avaliação hoje na questão da segurança pública no Brasil? Com o seu olhar de delegado experiente da Polícia Federal, que tipo de alternativa poderia ser pensada, em função que nós vamos ter uma eleição no próximo ano, e a questão da segurança, todos os candidatos falam da segurança pública, mas falam genericamente, porque quando ganham a eleição, não implementam o plano que diziam defender, né? Então acaba ficando essa coisa fragmentada. E quando se fala de plano de segurança pública é para construir mais cadeia, comprar mais uns carros aqui e acolá, e distribuir carros e construção de cadeia, mas do ponto de vista da integração da segurança pública, com todos esses órgãos, não há essa política, a não ser quando acontece Olimpíadas, grandes eventos internacionais, aí se monta lá um centro de gerenciamento, de segurança. Quando acaba o evento, se desmonta tudo e cada um volta à sua vida normal. Eu acho o seguinte, a gente tem, eu falo assim, também como pesquisador da área, né? Não somente como profissional na área de segurança pública, mas como cidadão. Nós somos um dos países mais violentos do mundo. Né? Tem dados que comprovam isso, né, Magela? Com dados, e nós estamos no estado que é um dos mais violentos do Brasil. Com dados comprovados também. Com dados comprovados. Né? Maceió é uma das cidades mais violentas hoje. O número de homicídios é muito grande. No Brasil, a expectativa desse ano é que se morram 70 mil pessoas por morte violenta. 70 mil. É um Maracanã lotado, sem nenhuma cadeira vazia, de mortes violentas. E, infelizmente, assim, nos últimos anos a gente não viu ninguém efetivamente tratar a segurança pública como ela deve ser tratada. Né? Não somente no viés, vamos falar, aparelhador, no sentido de tentar aparelhar a polícia, mas como um projeto de cidadania que englobe também o aparelhamento da polícia, né? Mas também outras situações em que o Estado não chega. Essas 70 mil mortes, 69.990 acontecem na periferia das nossas grandes cidades.
E o perfil a gente já sabe. Né? São jovens, Negro. negros, né? De baixíssima renda, Isso. nenhuma renda, beirando Baixa a miséria, escolaridade. escolaridade baixa. Esse é o nosso perfil. Né? Então, esse é o nosso grande problema. Se você vai num presídio, você vai ver o perfil dos certeza. nossos presidiários. Com certeza. Quem são os nossos presidiários aqui no Brasil? São os mesmos que são assassinados. Então, nós estamos passando por um processo de mudança a partir da Operação Lava Jato, Operação Zelotes e outras operações que a gente tem visto algo inédito no Brasil, né? E são políticos, detentores de mandato, né? Ex-ministros, presos, empreiteiros, né? Os maiores empreiteiros do Brasil, está preso há quase 2 anos e meio, né? E eu acho que isso é um marco. Agora a gente só vai colher esses frutos daqui a 100, 200 anos, eu imagino. É um processo que vai lentamente mostrando à comunidade, primeiro, que ela precisa entender a importância do voto e na plataforma daquele político lá. Nós temos eleições ano que vem. O que esse camarada pensa de segurança pública? Ah, vamos construir presídio, vamos aparelhar a polícia, tudo bem. Mas e... não vai ter mais nada? Essa é uma linha que eles seguem, né, Magela? É uma linha que a maioria segue, né? E Construir complementando, presídio, por que as construir- UPPs faliram no Rio de Janeiro? Porque só chegou o PP. Só chegou o PP. E durante Não algum chegou a te- escola pública de Durante qualidade. algum tempo a UPP segurou e reduziu Segura, a... porque ela efetivamente segura durante o tempo, mas depois a Você tem comunidade que- vai querer... Meu amigo, mas só tem isso aí? Cadê a escola pública de qualidade? Sim, com certeza. O que acontece com o Trabalho, Rio tudo. é, se você olhar Bangu, né, o presídio, eu falo, quem está lá em Bangu, provavelmente foi um dos grandes responsáveis, né, por esse desmonte, essa situação caótica que está o Rio de Janeiro, porque o Rio recebeu muitos investimentos, né, sediou Copa do Mundo, sediou Olimpíadas, né, e o que é que acontece? O investimento chegou, mas infelizmente um grupo, né, que estava no poder assambarcou tudo, dividiu, compraram joias e aí depois a Polícia Federal vai ter que ir lá para poder buscar retornar esse dinheiro para o erário, né? E o grau de violência e o descontrole do Estado, quer dizer, a falta de ação do Estado, por vários motivos, faz com que a iniciativa privada corra do Rio de Janeiro. Quer dizer, na hora que você tem áreas que já são áreas vermelhas no sentido da insegurança para a parte de logística, quer dizer, as empresas que têm galpões, armazém, que recebem os contêineres com equipamento, etc., para redistribuir para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil, já começam a sair daquele local. Começa você a ter, a virar um cemitério de galpões e de lojas de área de logística que as pessoas não vão mais naquele local pela insegurança. Pela insegurança. Perfeito. Você tem áreas hoje na cidade do Rio de Janeiro, como Ipanema, Leblon, Copacabana mesmo, que antes você não tinha tiroteio, quer dizer, bastante tempo atrás você tinha um tiroteio aqui e acolá. Agora você já começa a ter ações frequentes de arrastões nessa região do Rio. Então, você começa a ter isso e começa a ter uma sensação de insegurança em outras áreas do Brasil, né? Agora, complementando o que eu falei, o investimento em segurança pública ele é importantíssimo, principalmente nessa situação caótica que nós vivemos hoje. Se nós não investirmos em polícia, tanto ostensiva como judiciária, e fazer com que o aparato policial também chegue, porque eu avalio o seguinte, nós temos que cuidar de tentar não piorar daqui a 10, 20 anos, se isso for possível, né? Senão nós chegamos no fundo do poço já. Nós estamos falando de 70 mil mortes. Né? Então é algo que ano passado eu tive a oportunidade de estudar lá na França e fomos falar sobre violência. Tinha acabado de acontecer aqueles atentados da sexta-feira, 13 de novembro de 2015, né? E a França ainda meio entorpecida com aquela violência, Sim. né, do terrorismo. E os caras analisando os números, rapaz, aquele atentado representou 30% dos homicídios da França no ano. Olha. 180 mortes. Eu disse, rapaz, 180 mortes em Alagoas,
Eu acho que são 3 fins de semana. Morrem 180 pessoas. A diferença. Ou seja, Espantosa, né? A gente está entorpecido com uma situação caótica, de gente morrendo. Quem está morrendo é gente. E a gente está pensando, não, mas é uma violência, não, mas é o usuário de crack que está morrendo. Eles que estão se matando. Como ele está distante da classe média, ele é parte de um tipo de noticiário que não é nem Não, em consumido. tese, porque o que é que acontece? A classe média vive também nessas áreas, né? Bom, sim. Você tem uma cidade de Maceió, não é tão grande. Né? Então você não pode se dizer que você está livre dessa violência. Livre não está, mas como os bairros de classe Não média chega, eles não são tão pequenos, são- eles há uma certa, é como se fosse um muro Imaginário, né? imaginário. Como você tem um bolsão de miséria e de pobreza muito grande na cidade, então você tem a cidade segregada. Sim. Por essa questão econômica, né? Então esse investimento ele tem que ser feito, mas não somente em segurança pública. Né? Não, temos que aparelhar a polícia, temos. O governo do estado está aí fazendo um concurso daqui a 2 semanas, né, para 1.000 policiais militares, né, que eu acho que vai deixar a polícia mais ou menos no patamar que está, porque naturalmente as aposentadorias estão acontecendo, Sim. você vai conseguir manter o status quo. Mas você precisa investir mais. A Polícia Militar, eu digo sempre nas minhas palestras, professor, a Polícia Militar é que impede que a barbárie se instale nesse país. É a Polícia Militar. É o dique de contenção para evitar o justiçamento, a justiça pelas próprias mãos, sabe, do controle do Estado. Porque isso é claro, se você tem uma viatura da polícia com o giroflex ligado numa esquina, o camarada não vai assaltar ali. Ele vai procurar outra esquina que não tenha. Isso é claro. Né? É law and order e tal, né, a ideia do americano e tal, que fez isso lá em Nova York e tudo mais. Mas você precisa ter. Você tem que ter educação, né, para tentar, né, trazer alguns jovens que não queiram seguir para esse lado. Né? Mas você tem que ter o Estado Polícia também presente. Meu amigo, se você transgredir alguma norma aqui, você vai sentir o peso do Estado. Né? Trouxemos para nós essa responsabilidade de punir, né, para isso, efetivamente. O que é que eu percebo? Percebo nesse concurso especificamente, né? Eu estou também dando aula, então estou acompanhando os candidatos. Muita gente de nível superior, fazendo concurso de soldado de praça da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Isso de fato é uma realidade. Né? É uma realidade. Ou seja, é uma realidade negativa por um lado, né? Porque se essa pessoa está ali querendo fazer um concurso para soldado, é porque não surgiu uma oportunidade no mercado de trabalho por conta da crise. Mas do ponto de vista de polícia, da avaliação, aumenta a qualidade. você aumenta, oxigena naturalmente a corporação, mas você leva ali pessoas de nível superior, o camarada que estudou um pouco mais, teve acesso as ações, o a comportamento conhecimento, acaba sendo diferente, né, doutor? capacitado, Verdade. tem, né? É isso que eu vejo nos cursinhos, eu vejo a discussão dos alunos, eu dou aula de direito penal, eu vejo o nível de discussão dos alunos, eu estou numa faculdade de direito aqui, eu não estou no cursinho. Muito bem. Né? Então você está discutindo questões do ponto de vista do direito, né? Porque é a aplicação, o policial militar na rua é o direito. Isso. Né? Puxa, será que eu estou em legítima defesa? Será que se eu der mais um tiro aqui eu vou estar em excesso doloso e vou responder? Né? Será que essa minha postura é abuso de autoridade? Será que não é? Quer dizer, se você sai já... Será que o cidadão que eu estou dando voz de prisão, ele tem direito a Exato, determinada... respeitar os direitos. Isso é né? importante, conhecer Exato. um pouco dessa condição. Essa também. condição ela é importantíssima. Né? O estudo de direitos humanos, a prova de direitos humanos já cai, inclusive, na própria avaliação da PM. Né? Na academia tem uma disciplina, né, de você explicar. Não é porque você colocou uma farda, colocou uma pistola na cintura, que você agora vai ser um justiceiro. Está pronto para ir para a rua. Né? Vai Tá ser lindo, tiro. um justiceiro que vai fazer a justiça com as Perfeito. próprias mãos. Você representa o Estado-polícia, né? Com polícia ostensiva. Tem várias críticas aí, não, vamos desmilitarizar a PM, porque a PM é uma instituição militarizada, hierarquizada. Eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais isso. Né? É uma ideia, a gente quer copiar modelos e para nós não dá certo, né? Assim, nós temos as nossas jabuticabas aqui. Com certeza. Né? Porque só tem polícia militar aqui no Brasil e nos outros países não tem.
Né? A gente quer copiar esses modelos, mas a gente não entende a nossa Estrutura da gente. a nossa estrutura e a nossa comunidade. O que é que a nossa comunidade precisa, efetivamente? Né? Mas o que levou também essa polícia a ser militarizada e consolidar essa militarização é uma outra questão que tem que ser discutida. Claro, né? perfeito. Porque na hora que você pega, entre o soldado e um coronel, você tem 17 níveis de hierárquico, e um soldado jamais ele vai chegar a coronel, porque você não consegue... Não consegue nos anos, né? Então, você entra numa instituição onde você jamais poderá chegar na cúpula. Por mais competente, por mais curso de universitário que você tenha aperfeiçoado, pode ser um gênio, pode ser o Einstein. Você não consegue chegar ao topo da direção. Em qualquer outra empresa do Estado, por exemplo, no Banco do Brasil, ou na Petrobras, ou em qualquer outra, ou mesmo numa empresa privada, a possibilidade de você chegar a gerente e a diretor da empresa é muito grande, de acordo com a avaliação da sua competência e do sistema interno que tem cada uma das empresas. Acho que isso pode ser discutido do ponto de vista, né, de praças e oficiais, mas até que ponto isso vai afetar efetivamente o trato com a segurança pública? Acho que a gente tem que discutir tudo. A gente não pode só copiar modelos de graça. Você tem que criar um modelo. Não pode copiar modelo. Aí você, criar um modelo brasileiro. Vamos legalizar a maconha porque a Holanda legalizou a maconha. A sua Polícia Federal, que você entrou, ela não tem nada a ver com a Polícia Federal quando ela foi criada, ou a dos anos 70. Exato. Hoje a Polícia Federal é uma Polícia Federal, é uma polícia que se equipara às grandes polícias do mundo. Então isso tem a questão da qualificação de quem entrou, claro, do aperfeiçoamento interno, da tecnologia que todos os dias vocês procuram a absorver e a produzir também conhecimento. Então esse ciclo de mudança e de modernização das polícias no Brasil, que a Polícia Federal ela passa a ser um exemplo. Sim, claro. Ela passa a ser um exemplo. Magela, Políbio, doutor, muito obrigado pela presença. Volte outras vezes, tá certo? Muito satisfeito. Magela, muito obrigado também mais uma vez pela sua presença. Sexta-feira você aqui conosco, integrante também aqui do Segurança em Foco. E assim nós vamos encerrando, né, esse programa, deixando um grande abraço para você. A presença hoje do delegado federal, doutor Políbio Rocha, que trouxe aqui muitos assuntos relacionados às ações da Polícia Federal e as necessidades também de investimento que a Polícia Federal precisa para poder continuar o combate ao crime, combatendo inclusive a questão do tráfico de drogas, o tráfico de armas e outros crimes cometidos aqui no Brasil. E essa condição acaba sendo de extrema importância, uma discussão mais aprofundada para que essas pessoas que representam a segurança pública e têm um papel relevante para o nosso país, continuem colocando uma condição de ordem e de sossego na sociedade. Bom, um bom final de semana para você. Até a próxima sexta-feira com mais um Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25. Acompanhe a reprise no decorrer da semana. Tchau, tchau.